seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Para você que estava acompanhando a nossa programação e continua com a gente, muito obrigado pela companhia. A partir de agora, os principais assuntos que interessam ao produtor rural você terá aqui nesta edição. Hoje nós vamos conversar com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas, que inclusive já está conosco, para falar mais sobre as perspectivas e estratégias no cenário atual da produção de soja. Então você que está nos acompanhando, aproveite para também participar com a gente através das nossas redes sociais. Fique ligado porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. A partir de agora a gente conversa com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouco com vocês, trazer um pouco do panorama aí dos trabalhos que temos realizado e a expectativa dos produtores. Lucas, se apresente para o nosso público, pode comentar também um pouco da sua trajetória no agronegócio e um pouco também sobre a ProSoja Mato Grosso. Maravilha, obrigado. Eu sou produtor rural, né, lá em Nova Mutum, aqui no Médio Norte do Mato Grosso, e iniciei na ProSoja como delegado, depois fui diretor administrativo, vice-presidente e agora, desde janeiro, estou como presidente aqui da entidade. Também agora, esse ano, teve a nova diretoria da ProSoja Brasil, estou como vice-presidente também e tenho atuado aí nos últimos anos sempre na defesa aí das principais demandas dos produtores de soja de Mato Grosso e, é claro, 99% vai de encontro com o interesse também dos produtores brasileiros. Lucas, vamos falar sobre essa questão dos incêndios que estão afetando boa parte do Brasil. Imagino que o Mato Grosso também tem passado por uma situação como essa. De que forma que esses incêndios estão afetando a produção agrícola e também a vida do produtor rural? Então, nós sabemos que está tendo muita confusão, né? Tem-se uma imagem do passado onde que os incêndios, na verdade as queimadas, né, eram utilizadas como método de limpeza de lavoura. Nos últimos anos, a agricultura tem evoluído, tanto a agricultura quanto a pecuária. A pecuária, é claro, quando queima a pastagem, você está queimando diretamente a comida do animal e ainda por cima colocando em risco a vida desses animais e o bem-estar. E na agricultura, já na década de 70, né, nós tivemos no início no Paraná do plantio direto, que diferente daqueles filmes americanos que nós assistimos, que nós vimos aquele solo arado, virado, aqui no Brasil nós praticamos o plantio direto, que é o plantio sobre a palha, ou seja, não se revolve o solo, porque revolvendo você diminui a matéria orgânica, diminui a infiltração de água e diminui também a capacidade de armazenagem de água do solo, além de causar erosão e isso correr para os rios. Então a palhada é fundamental para que você tenha melhoria nesses aspectos, né? Tenha menos perdas e ainda incremente produtividade, porque você aumenta também a atividade biológica do solo, reciclagem de nutrientes. E quando passa uma queimada, Leonardo, um incêndio numa lavoura hoje, que planta soja, milho, você destrói isso daí, essa matéria orgânica que leva-se até 5 anos para recuperá-la, ou seja, para a terra produzir novamente. Então, de maneira muito errada, se atribui ainda com aquele pensamento antigo. Nós não podemos, acho que temos que falar sempre a verdade. No Brasil, nós temos o Código Florestal mais restritivo do planeta, né? Mais moderno e mais restritivo, que ele permite que o produtor possa explorar 65% da área de cerrado e 20% no bioma amazônico. Ou seja, ele tem que ter preservação e se ele derrubar uma árvore a mais na medida, ele leva uma grande multa, tem um grande ônus sobre isso, inclusive suas áreas ficam embargadas, ele tem dificuldade para comercializar, então nem que o produtor quisesse, ele queimaria uma árvore na sua mata, porque seria prejudicado, nada além daquilo que é permitido no Código Florestal, e as queimadas, elas devem ser autorizadas, tem os meses certos do ano, esses meses como agosto, a partir de julho, né? Julho, agosto, setembro, que são os meses de maior intensidade
seca, baixa umidade do ar, altas temperaturas e ventos intensos, é proibido qualquer tipo de queimada, porque também o produtor leva multas milionárias. Então, não interessa ao produtor o fogo. Agora, o que de fato tem acontecido aí no Brasil são incêndios, sejam eles criminosos, e muitas vezes iniciam em beiras de rodovias, e cabe ressaltar, tem muitas rodovias federais aqui no estado do Mato Grosso, Goiás também, eu passo às vezes, que você não tem 1 metro, meio metro de área limpa na beira da rodovia, alguém joga uma bituca de cigarro que está transitando, esse fogo se inicia, entra no mato e daí por diante só com brigadas para tentar controlar, o que muitas vezes não consegue controlar, e a única alternativa seria aeronaves de grande porte, lembrando que os produtores sempre usam aeronaves também, mas aqui no Brasil o governo federal também deveria ter aeronaves de grande porte, como há na Austrália, na Califórnia, em outros lugares que é normal, tem épocas secas do ano que queimam, e o governo federal não faz a parte dele. E agora, para somar, tivemos aí nos últimos dias um decreto da ministra Marina da Silva ainda querendo penalizar esses agricultores, ou seja, às vezes o fogo inicia na beira de uma rodovia, vai para uma mata, escapa na lavoura, causa esses prejuízos que eu falei antes para o produtor, ele ainda vai ter o ônus de ter que provar que não foi o causador desse incêndio, e ainda assim corre risco de tomar multa e ter suas áreas embargadas, ou seja, o governo não traz solução, ele simplesmente aponta o dedo e quer achar um culpado, mas não toma atitudes, não senta na mesa, não só com o setor ou com todos, para discutir práticas e técnicas que possam minimizar esses incêndios, principalmente em anos secos como esse. Com certeza. É interessante isso que você falou, Lucas, porque muita gente, principalmente na área urbana e pessoas que não conhecem o agro, primeiro não entendem que o produtor rural não faz uso do fogo, né? Eu estava conversando com o presidente da ProSoja de Minas Gerais, o Fábio, e ele dizendo que ele estava em São Paulo e por lá, por onde ele passava, o pessoal dizendo que aquela fumaça, aquela condição climática, aquela dificuldade para respirar era causada pelo produtor rural que estava colocando fogo em suas propriedades rurais. E a outra questão que você comentou muito bem é a diferença, né, entre queimada e incêndio. Exatamente, a queimada é uma vez só, quando você faz a supressão de vegetação. Como eu falei no Cerrado, hoje a lei permite você fazer o desmate de 65% e preservar 35%, né? E nós temos que lembrar que o produtor brasileiro é o único que preserva áreas agricultáveis. Quando você eu andei por 14 estados norte-americanos visitando lavouras, já há 2 anos que eu faço isso, andei por vários países da Europa também. Lá as áreas de preservação são áreas não aráveis, não agricultáveis, que não têm topografia, não permitem ser agricultáveis. E aqui o produtor preserva áreas agricultáveis dentro das suas propriedades. 25% do território nacional está preservado dentro das propriedades rurais. Isso é fora de parques ecológicos, fora de terras federais, terras devolutas do governo. Isso eu estou falando dentro de propriedades rurais. E no estado do Mato Grosso aqui também, mais de 40% está preservado dentro de propriedades rurais, né? 66% do território brasileiro é preservado, 62% do Mato Grosso, lembrando que aqui no Mato Grosso, se fôssemos um país, seríamos o 4º maior produtor do mundo. O ano passado, com a quebra na Argentina e a super safra no Mato Grosso, o 3º, ou seja, mesmo considerando a produção de Mato Grosso no Brasil, que é o maior do mundo, nós seríamos o 3º maior produtor do mundo. E usamos apenas 14% do território de Mato Grosso para a produção de soja, e se faz a segunda safra de milho em mais ou menos metade dessa área, que melhora a renda do produtor e melhora o solo também, porque as duas culturas, diferente da Europa e Estados Unidos, é feita uma safra por ano. Eles têm a neve, e aqui não, nós fazemos 2 safras, e a soja, ela é um fixador natural de nitrogênio, ou seja, aqui no Brasil nós temos tecnologias através de bactérias que não precisamos jogar nitrogênio na soja, que é o principal nutriente que ela consome, e ela ainda deixa de saldo para cada quilo produzido, para cada saca produzida, 1 quilo de nitrogênio de graça para o milho, e o milho depois, com a palhada dele, ele recicla potássio, outros nutrientes, além de cobrir
nutrir o solo e proteger, tendo um saldo aí de sequestro de carbono, ou seja, temos uma pegada neutra de 1,6 toneladas, conforme estudos Desalc nesse sistema. Ou seja, a agricultura brasileira tira carbono. E colocando carbono no solo, tirando da atmosfera e colocando no solo, novamente, aumenta a atividade biológica, fertilidade, capacidade de armazenamento de água. Então, a queimada hoje traz prejuízo e não é vantagem para o produtor. E a única queimada que é realizada é na primeira vez que se desmata essa área para fazer a limpeza e nunca mais. E mesmo assim, como eu falei, não são nesses meses, ela é proibida, ela deve ser autorizada, há vários requisitos que o produtor deve respeitar, com risco de levar grandes multas, ou seja, nem que o produtor queira cometer esse crime, ele leva grandes multas. E aqui no Brasil, lembrando que a agricultura utiliza, segundo dados da NASA, 7,6% do território, dados da Embrapa Territorial, 7,8% da NASA e 7,6% da Embrapa Territorial. Então, se atribuir isso, e nós temos que lembrar que o Paraná, né, que é um estado muito mais antigo na exploração agropecuária, que também quase todas as áreas foram utilizadas, inclusive na época, como não havia esse Código Florestal, foi desmatado mais do que o Código Florestal permitia, e hoje praticamente não tem mais áreas que possam desmatar, e estava em chamas também esse ano. Então, atribuir a agricultura, e quando você pega, hoje tem várias fontes que você pega na internet para monitorar os fogos, a maioria em beira de rodovias, principalmente federais, reservas indígenas. Temos que lembrar que a queimada também é uma técnica milenar indígena, utilizado tanto da limpeza da área para agricultura quanto para caça, porque no período da seca, queimada faz com que os animais se concentrem próximo às áreas úmidas, que são menores, para poder beber a água e ter a vegetação verde. Isso concentra os animais e facilita a caça pelos indígenas. E também nas áreas que seriam áreas de proteção e devolutas do governo federal, que ele devia fazer o cuidado, esse ano são as áreas que mais estão queimando. Se você pegar os números oficiais, as áreas que menos têm queimadas são justamente as áreas que já têm exploração agrícola. Muito bem. Estamos aqui com o presidente da ProSoja Mato Grosso, conversando com ele nesta edição aqui do nosso programa. Lucas, vamos falar agora sobre o papel da entidade da ProSoja Mato Grosso, quantos associados fazem parte e como é que está o planejamento da soja. Bom, aqui no Mato Grosso, Leonardo, nós somos hoje 8.700 associados, temos aqui. Tivemos um crescimento muito grande, a entidade vai fazer agora no próximo ano 20 anos, e nos últimos 7 anos nós mais do que dobramos o número de associados. Então isso é um sinal que a entidade tem representado os anseios dos produtores, né? Ela foi organizada para isso, para ser uma voz do produtor, ao invés de nós ficar lá atrás, como era antigamente, qualquer coisa e trancava uma rodovia. Foi uma maneira de se organizar, né? Política, digamos assim, uma entidade de política classista, não política partidária, mas que conversa com a política, tanto em todas as esferas, municipal, estadual, federal e até internacional, né? Então, e desenvolvemos vários trabalhos na pesquisa também, inclusive temos os 2 maiores centros de pesquisa independentes do país, que permitem aumentar as produtividades em áreas arenosas e siltosas, principalmente considerando que temos uma fronteira agrícola só de áreas de siltio de mais de 4 milhões de hectares aqui no estado, que são pastagem degradada e podem virar lavoura, ou seja, sequestrando mais carbono ainda e priorizando áreas já abertas para que não haja o desmatamento. Tudo isso, a pesquisa, e por incrível que pareça, né, as pesquisas, na grande maioria, né, são voltadas justamente para o uso de consórcios com outras culturas, para que haja maior aumento de matéria orgânica, né, para que esses solos tenham viabilidade de produção. Então, mais uma vez, desmentindo, e temos atuado até internacionalmente. Dias atrás
estivemos na Europa também, pedindo o adiamento da lei antidesmatamento, que foi criada no ano passado, 2023, que teoricamente ela passava a vigir agora, final de 2024, início de 2025, do qual ela não faz a diferenciação de desmatamento legal e ilegal, e não seria mais comprado soja proveniente dessas áreas. Porém, não é tão simples assim, porque para isso precisa ter uma logística de segregação, uma rastreabilidade, o que custa muito caro, tanto para produtores quanto para as empresas, e mesmo fazendo, a implementação não é tão simples e rápida. Então, nós visitamos a Europa para entender melhor essa lei, porque ainda não havia saído a regulamentação, e pedindo a prorrogação também dessa lei, e graças a Deus, sentamos lá com a Comissão de Agricultura Europeia e visitamos as embaixadas brasileiras da União Europeia, né, com sede em Bruxelas, da Alemanha e da Holanda, pedindo o auxílio deles para a prorrogação dessa lei. Outras entidades fizeram isso, levamos políticos também. Nesse ponto, temos que elogiar o Ministério da Agricultura, que também fez uma carta pedindo, e toda essa pressão fez com que eles anunciassem que devem aprovar nos próximos dias no Parlamento a prorrogação de mais um ano da implementação dessa lei. Então, isso é fruto de trabalhos de entidades como a ProSoja. Inclusive levamos, né, o senador aqui por Mato Grosso, Wellington Fagundes, conosco, o deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, deputado federal por São Paulo, e a deputada federal Coronel Fernanda, aqui por Mato Grosso, que também tem sido muito sensível ao setor agrícola, para dar mais peso e seriedade, além de fazermos coletivas de imprensa na União Europeia, propagando a sustentabilidade da produção brasileira, porque só quem conhece de fato dados e números sabe que nós somos exemplo para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundo. O que nós fazemos em preservação de áreas de proteção permanente, o plantio direto, as reservas florestais dentro da propriedade. O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de embalagem de agrotóxicos, e também na questão do uso de biológicos. O Brasil já é o país que mais utiliza biológicos e o que mais cresce na utilização de biológicos na agricultura. Então, fazer uma propaganda positiva para abrir mercados e não fechar mercados. É claro que tem que fazer um parêntese aqui, a nossa ministra do Meio Ambiente, de forma equivocada, tem jogado essa conta para cima do produtor, o que acaba prejudicando e dificultando o trabalho nosso. Hoje no Brasil há menos de 2% de desmate legal, e só 60% desses 2% é na agricultura e na pecuária. Ela deveria propagar essas verdades e não simplesmente colocar essa conta no bolso do produtor e fechar mercados lá fora. Muito bem, vamos para a nossa primeira pausa e daqui a pouco a gente volta com o presidente da ProSoja Mato Grosso. Lucas vai continuar por aqui conversando com você nesta edição. Já estamos de volta com mais um bloco do nosso programa, trazendo muitas informações para você. Em instantes a gente continua com o presidente da ProSoja Mato Grosso, mas agora deixa eu falar com você da Simple Agro, que despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para a comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities Adria Rocha pelo telefone WhatsApp 649-9303-1729 ou vá até a Simple Agro ali no Barrinha. Seguimos com o nosso programa e hoje conversando com o presidente da ProSoja Mato Grosso, o Lucas, está por aqui, tirando todas as nossas dúvidas, e você também pode participar através das nossas redes sociais. Lucas, quais são as perspectivas para essa próxima safra de soja, considerando esses fatores climáticos, econômicos e também geopolíticos aí no Mato Grosso?
Então, Leonardo, o clima é sempre uma coisa que varia e é incerto, né? Eu vou dar um exemplo, ano retrasado aqui no Mato Grosso, foi um ano de temperaturas abaixo da média, no qual o plantio foi realizado cedo, choveu bem no início, porém essas baixas temperaturas alongaram o ciclo da soja e acabou estreitando a janela do milho por isso. O ano passado foi o contrário, esse último ano, essa última safra, tivemos um ano de El Niño intenso, altas temperaturas acima da média, o que fez com que adiantasse o ciclo da soja, ou seja, ela encurtou o período de vida dela, o fotoperíodo, né, que ele é contado em horas-luz do dia e também por temperatura. Então havia tido um atraso na semeadura e era uma preocupação ficar tarde para semear o milho, mas por conta dessas altas temperaturas, encurtou o ciclo da soja, o que fez com que grande parte do milho fosse semeado dentro da janela. Inclusive, para a soja foi um ano terrível aqui, tivemos produtores que são assim caprichosos, digamos assim, que investem, que cuidam bem, que normalmente colhem altas médias, em alguns casos, produtor colhendo 10, 15, 20 sacas, que não cobre nem metade dos custos da lavoura. Então foi um ano para esquecer. Saímos de uma safra de 45,3 milhões de toneladas de soja no ano anterior para uma de menos de 39 milhões, né? Regrediu a produção e a produtividade. Então foi um ano para esquecer, e cabe lembrar alguns números para se ter uma noção melhor da dimensão da agricultura de Mato Grosso. De 2009 para cá nós tivemos de desmate legal 250 mil hectares aqui no Mato Grosso, considerando que há uma taxa de desmate legal de aproximadamente 2%, que a gente não apoia a ilegalidade. Isso de 2009 para cá, 250 mil hectares. E de 2019 para cá, nós tivemos um incremento de área aí de mais de 3,1 milhões de hectares. Ou seja, utilizando áreas de pastagem degradada, convertendo em agricultura. Claro que isso foi viabilizado pelo término da BR-163, ou seja, ligando Cuiabá a Miritituba, o que permite a saída da produção do Médio Norte do Mato Grosso pelo Arco Norte, aumentando a competitividade, que seria aumentado ainda mais por ferrovia. E isso também fez com que houvesse um atrativo na conversão dessas áreas de pecuária para agricultura e também a viabilidade econômica, né? Mas temos que lembrar também que nos 3 últimos anos, as 3 últimas safras, nós tivemos um incremento médio aí de pouco mais de 200 mil hectares por ano, ou seja, em 3 anos, 700 mil hectares. Antes nós vínhamos numa taxa de 500 mil de hectares por ano e agora menos da metade disso. Então, claro, a baixa das commodities desfavoreceu um pouco, e isso mostra também que há que se haver muita melhora também na questão da logística de Mato Grosso para viabilizar mais áreas para produção agrícola, ou seja, pastagem degradada se transformar em lavoura. Muito bem. Lucas, de que maneira a ProSoja Mato Grosso está incentivando a adoção de novas tecnologias e também práticas agrícolas mais sustentáveis entre os produtores, e quais são as iniciativas mais recentes nesse sentido? Então, como eu falei antes, os centros de pesquisa para usar esses solos, né? Isso não isso envolve, por exemplo, o solo de silt, que inclusive tem em parte do Goiás também. Ele é um solo que ele é uma espécie de pó de rocha. Então, a infiltração da água, por ele ser muito pequena, muito poroso, digamos assim, a infiltração é mais difícil, a água escorre muito, então para isso precisa usar coberturas verdes, ou seja, você planta a soja, depois você, aonde não viabiliza o milho, você faz o uso de outras plantas que melhoram esse solo, principalmente a infiltração de água, ajudam a descompactá-lo para que aumente a produtividade, ou seja, você aproveita melhor
os recursos naturais que tem, indo atrás de menos áreas para produzir. Então isso é uma coisa fantástica. Os solos arenosos, que são solos pobres, também nós fazemos isso, né? E sempre preocupados também com essa questão de utilizar bem esses recursos. Isso entra dentro da sustentabilidade. Nós temos projetos também como Soja Legal, que justamente orienta os produtores dentro das propriedades para melhorar tanto as questões ambientais quanto trabalhistas e qualidade de vida das pessoas que trabalham e vivem no campo, justamente para melhorar sempre, claro, a imagem da nossa agricultura, mas trazer segurança e qualidade de vida não só para os que trabalham, mas para as próximas gerações. Além de ter vários projetos também na educação ambiental, para crianças também, e para entenderem como que funciona a agricultura, como que é o dia a dia, o trabalho do homem do campo. Então levamos crianças da escola, principalmente das áreas urbanas, para passar dentro das propriedades um dia para ver como que é esse trabalho e como que é a preservação e a sustentabilidade. Então atuamos na pesquisa e também na educação para cada vez mais se aprimorar. A gente reconhece que faz um bom trabalho como produtores, principalmente na área sustentável, mas que nunca podemos parar de evoluir também, Leonardo. Com certeza. Vem aí mais um intervalo e a gente volta na sequência com o presidente da ProSoja Mato Grosso. Já estamos de volta com mais um bloco, trazendo mais informações para você aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Agora eu quero falar com você sobre uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente: taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e sua comunidade. Experimente agora! Seguimos por aqui com o presidente da ProSoja Mato Grosso, falando das perspectivas e estratégias no cenário atual de produção de soja. Lucas Costa está por aqui e é claro que você pode seguir participando com a gente aqui do nosso programa. Lucas, vamos falar agora sobre essa questão de competitividade no mercado internacional, de que forma que a ProSoja Mato Grosso está incentivando e trabalhando para aumentar essa competitividade da soja brasileira no mercado internacional. Bom, Leonardo, basicamente aquilo que eu falei, né, melhorando a imagem, levando essa questão da sustentabilidade, visitando, claro, esses países. Demos prioridade também em levar sempre parlamentares, políticos e até ministros, se possível, para justamente dar mais peso e contundência, né, tanto nas nossas alegações, como também para levar essas informações lá fora, sempre buscando propagar aquilo que fazemos de melhor. Sabemos produzir, somos muito eficientes no aproveitamento desses recursos e também somos modelo de preservação. Então, essa é a propagação. Ocupar também as mesas. Hoje nós estamos com uma representante lá na Europa que nos representa em várias reuniões, então está sempre de olho com aquilo que é falado na Europa e também participa de reuniões levando essas informações sobre a produção brasileira. Agora também já na Ásia estamos fazendo e estamos também tentando viabilizar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de raramente importar soja e milho do Brasil, mas às vezes importa, mas é o nosso principal concorrente e muitas vezes eles se aproveitam de discursos como esse da ministra Marina e endossam, porque é claro, sujar a nossa imagem lá fora acaba facilitando as exportações deles. Então, nós temos que sempre olhar adiante, estar atentos, e a ProSoja Mato Grosso também
tem dado prioridade para isso, porque temos que considerar que nos últimos anos a demanda chinesa, que é o nosso maior importador, que sempre cresceu de forma muito expressiva, ela tem se estabilizado, ou seja, não tem mais crescido tanto. Então, por isso é importante abrir novos mercados e valorizar cada mercado que seja potencial para que haja demanda e que o nosso produto não desvalorize. Com certeza. E como é que vocês avaliam, você já até comentou um pouco sobre isso também, mas como é que vocês avaliam o papel do governo federal, né, e ao apoio ao agronegócio? Atualmente, o governo federal tem apoiado o agro brasileiro ou não? E o que poderia ser feito para melhorar esse suporte e trazer mais condições ao setor agrícola? Bom, eu preciso de abrir com parênteses, né, Leonardo, que quando nós citamos o governo federal, não é de maneira ideológica nem político-partidária. É sempre cobrando que, de fato, o setor precisa e, de fato, o governo federal precisa saber. Então, eu fecho o parênteses aqui. Temos que considerar que outros países, a agricultura só é viável devido a altos subsídios do governo e, principalmente, as malhas ferroviárias, hidroviárias e rodoviárias, que são muito à frente e abundantes, né? Fazendo um comparativo aqui, a Alemanha e França têm o mesmo território do Mato Grosso e possuem mais de 70 mil quilômetros de ferrovia, enquanto que Mato Grosso tem apenas 300 quilômetros de ferrovia, e ainda o presidente da França vem aqui para criticar a construção da Ferrogrão, que seria um grande divisor de águas na logística brasileira, o que deixaria o Brasil e principalmente norte do Mato Grosso, sul do Pará, mais competitivos na agricultura, sempre com as premissas de respeito à sustentabilidade, além do que diminuiria o preço dos fretes e também diminuiria as emissões de carbono e traria mais segurança e durabilidade para o sistema rodoviário, né? E há muitos anos isso está parado, nós não vemos empenho do governo federal nisso, então é uma crítica, nós precisamos construir a Ferrogrão e não dar voz para o Macron, que lá no país dele, além de eles não respeitarem leis rígidas como as nossas, eles também sugam todas as suas colônias, né? Então, essa é a primeira primícia, ter um olhar nacionalista aqui dentro do país, e nós tivemos... o ano passado nós fizemos pedido aqui no Mato Grosso, diante da crise, considerando esses produtores mais afetados, inclusive citando de forma calculada, né, com dados e números, o que o produtor de Mato Grosso precisava, principalmente para evitar recuperações judiciais. O governo federal falou que ia fazer, o Ministério falou que ia fazer e não fez nada. No Rio Grande do Sul também a ajuda não atingiu nem 10% daqueles produtores afetados, ou seja, mostra que o governo não está valorizando nem quem foi prejudicado por catástrofes, né? Diferente dos outros países que eles têm subsídios e viabilidade agrícola. E ainda esse discurso da ministra Marina da Silva, que mancha a imagem, ou seja, a gente está falando de abrir mercado e esses discursos fecham mercados. Então, isso nós temos que criticar e cobrar para que haja atenção e que mudem as coisas nesse aspecto. A única coisa que eu tenho que elogiar, que eu posso dizer que eu vi de bom do governo federal, foi justamente também mandar uma carta pedindo o adiamento dessa lei anti-desmatamento, porque não permitiria a compra de áreas desmatadas, mesmo que legalmente, a partir de 2020. E como eu falei, não tem uma logística e uma rastreabilidade preparada, e mesmo um ano não vai ser suficiente para a implementação disso. E isso vale também para o importador europeu, porque ele teme, ele sabe que isso é impossível e sabe que as penalidades são grandes, porque isso pode ser auditado até 4 anos. Então tem que elogiar o governo federal por ter mandado essa carta e tem que continuar mandando, pedindo mais prorrogação disso.
Mas assim, o governo federal tem deixado a desejar e também, e nesse ponto eu faço uma crítica construtiva ao ministro Fávaro, porque nós tivemos a consolidação e a criação do Código Florestal em 2012, e o próprio ministro Aldo Rebelo, que vem lá do partido PCdoB, é comunista, tecia várias críticas às incoerências que a ministra Marina da Silva falava na época. E o ministro Fávaro, que é produtor de soja, foi presidente da ProSoja aqui do Mato Grosso, ele viveu isso e vive na pele, sabe como funciona essa questão de incêndio e queimada, deixando ela falar isso e não fazendo contraponto à defesa dentro do governo. Isso nos deixa desamparados. Então, essas são as críticas. E ainda semana passada ouvimos uma incoerência do presidente da República falando que o Brasil deve diminuir o uso de agrotóxicos, né, de pesticidas, porque o Brasil usa muito e a Alemanha usa muito menos. Temos que considerar que a Alemanha só faz uma safra por ano. A segunda questão, não pode se comparar um país onde você tem neve, que é um vazio sanitário, ou seja, um controle natural de supressão de pragas, de diminuição de população, no qual faz com que a cultura, quando essas pragas aumentam novamente, as culturas já sejam colhidas. Nós estamos num país que, na sua grande maioria, ele é um país tropical, né, aonde que nós fazemos em todas as áreas praticamente 2 safras por ano. O sul faz soja e trigo, milho e soja. Você pega aqui o centro-oeste, é soja e milho, e ainda há quem faça 3 safras, seja no uso da irrigação ou até mesmo na integração lavoura-pecuária, que você faz a soja, o milho, semeia a braquiária no milho, quando colhe, a braquiária está disponível. Ou seja, você tem plantas verdes o ano inteiro, você tem um clima mais quente que acelera o metabolismo desses insetos, ou seja, é um sistema totalmente de produção. Então, é uma fala de uma pessoa que não tem conhecimento técnico, mas incentivada por pessoas que estão ao redor deles com ideologia, principalmente num pensamento protecionista, porque eu tenho que abrir outro parênteses aqui. Essa visita na Europa ficou bem perceptível que os agricultores europeus surfaram nessa onda da cultura woke, né, que faz com que criminalize a produção agrícola, principalmente aqui na América do Sul, no Brasil em especial, e eles surfaram nisso para criar essa lei antidesmatamento, mas com o intuito de barreira comercial e não preocupados de fato com o meio ambiente, até porque as práticas deles não condizem com isso lá. E essas falas do governo acabam endossando esse tipo de coisa. Tem que lembrar que tem uma associação de produtores americanos também, isso é conhecido, é público, que eles criaram um documento anos atrás chamado Farmers Here, Forests There, que significa fazendas aqui, florestas lá, fazendas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, dificultar a exploração de áreas aqui no Brasil para justamente eles não perderem competitividade, já que eles não são eficientes como nós e não conseguem fazer 2 safras por ano. Então, o governo federal precisa se cercar de pessoas com conhecimento técnico e, acima de tudo, sem ideologia. Nós temos que considerar a ciência, seja para tudo, para a produção agrícola, para tudo, sem viés ideológico. Isso vai melhorar a imagem do nosso país e vai viabilizar não só a produção agrícola, porque nós temos que lembrar que de carona com isso vem a industrialização. Mato Grosso tem crescido de maneira assim enorme na produção do etanol de milho, que também é um combustível de baixa pegada de carbono. Quando nós vamos para a Europa e vemos o pessoal andando de Tesla, temos que lembrar que aquele Tesla é abastecido por energia gerada a carvão, por termoelétricas. E aqui no Brasil nós temos, é o país que mais tem fontes de energia renováveis e combustíveis renováveis, e é copiado pelo mundo inteiro nesse aspecto. E nós temos que exaltar essas boas práticas e ou seja, nós temos que falar bem de dentro para fora. E o governo tem falado mal de dentro para fora, ou seja, tem manchado a imagem do nosso país, fechado o mercado e dificultado. Lembrando que muitas vezes também há uma narrativa que o governo pode provar através de número, porque ele tem esses números, que a agricultura não traz lucro, não gira a economia, não arrecada. Mato Grosso é um exemplo disso, é o maior produtor agrícola do país,
e foi também o PIB que mais cresceu durante a pandemia e também no ano passado, mesmo com a crise na agricultura, foi o estado que mais cresceu o PIB e que teve a melhora do índice de desenvolvimento humano. Ou seja, isso beneficia não só o produtor, como a sociedade no geral. A agricultura traz desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas que vivem próximo disso. Isso é tão interessante que você comentou agora, Lucas, que anos anteriores nós vimos aí tantos artistas, influenciadores fazendo campanha, fazendo vídeos, né? Salve a Amazônia, fazendo todo esse protesto. Nós vimos aí até artistas americanos, né, pedindo para salvar o Brasil, querendo investir recursos financeiros no Brasil para salvar a Amazônia. E é tão interessante que houve um silêncio nesse 2024, quando se tem que salvar a Amazônia, salvar o Pantanal, salvar o Cerrado, salvar o Brasil inteiro, porque nunca se viu tantos incêndios, tantas queimadas como nós estamos vivenciando em 2024 e entrou na área urbana desta vez, né? Afetou toda a população na área urbana. As pessoas viram isso claramente e um silêncio total quanto a esses artistas que queriam salvar a Amazônia. Exato, né? Eu nunca vi um artista tentando apagar fogo. Agora eu vejo o produtor rural, né, desesperado no meio das suas lavouras, tentando conter o fogo para justamente não levar uma multa e, acima de tudo, conservar todo aquele patrimônio biológico natural que tem dentro do solo para que ele possa ter melhor produtividade, gastando hora de avião, gastando combustível e, acima de tudo, colocando a vida em risco de pessoas, que é normal morrerem pessoas tentando conter esses fogos. E também é normal você ver filmagem de caminhão queimando, que acaba afogando, porque na prática, quando você vai apagar o fogo, falta oxigênio e o motor apaga. Para a combustão do motor, você precisa do combustível e oxigênio. E aí esse fogo toma conta, queima trator, queima caminhão, traz só prejuízo. Mas eu nunca vi um artista apagando um fogo e não vi nem a ministra vir aqui para o estado ou para outros estados, pelo menos para acompanhar de perto e ver a realidade antes de falar. Então, eu não só falo como cobro. Esses artistas têm que vir aqui para o campo e ver a verdade, assim como a ministra deve sair do gabinete dela e fazer discursos para atender ONGs internacionais, que a maioria delas são criadas justamente para manchar nossa imagem, não de fato se preocupar com o meio ambiente lá fora, e parar de falar mal do produtor e prejudicar, e parar de polarizar isso politicamente. Eu acho que não cabe nós julgar se queimou mais ou menos devido a tal governo. É claro que nós temos que julgar são as ações. Qual ação o governo federal tem feito de fato, colocando investimentos e a mão na massa para conter essas queimadas. Um país da dimensão do Brasil, da riqueza que nós temos, nós não ter um grande avião de grande porte para conter fogo é uma vergonha. Nós devíamos ter várias aeronaves, nós temos uma força aérea muito bem preparada, nós temos uma das melhores indústrias aéreas do mundo, que é a Embraer, que tem alta tecnologia, mas nós não vemos nenhuma atitude do governo usando esses recursos para justamente diminuir o impacto, nem mesmo a limpeza das áreas de domínio das rodovias o governo faz, que seria o mínimo que ele devia fazer para diminuir o número desses incêndios. Temos aquela questão também que você comentou aqui, que o governo federal vai em outros países, assina diversos termos de participação, coparticipação, concorda com tudo, exato, mas na hora que chega aqui no Brasil, quem tem que executar é o produtor rural, porque o governo federal mesmo fica isento, inerte, não faz nada, vai lá, assina, concorda, bate palma, quando chega no Brasil, mais penalidade para o produtor. Exato, acho que você fez uma colocação que até eu tenho que fazer mais uma crítica, né, ao governo federal e ao ministério. Dias atrás, nessa mesma carta que eu elogio o ministro por pedir o adiamento, por ser coerente, não é que eu estou defendendo, precisa ter coerência, aplicabilidade dessa lei, apesar dela ser uma barreira comercial, que inclusive entidades como nós já estudam entrar com ações na OMC, porque é uma barreira comercial. O governo federal, na mesma carta, coloca um comprometimento de desmatamento zero até 2030.
aí ele esquece de vários fatores. Que o ministro, apesar de ele ser ministro e também senador, ele é apenas um, ele não é o Congresso Nacional inteiro. Nós temos o nosso Código Florestal de 2012 que é restritivo e ele não foi utilizado e não é um ministro que modifica ele. Ou seja, você não pode falar por todos representantes do povo, ele é apenas um ministro. Isso tira a credibilidade do país, porque lá na frente nós vamos ser cobrados de algo que ele não pode cumprir. Ou seja, nós temos que ser sempre verdadeiros. E como que nós podemos fazer o contraponto? Justamente mostrando com dados e fatos essa sustentabilidade brasileira tem que ser defendida pelo poder público, pelo governo federal, independente de partido, de ideologia, tem que se ter o pensamento nacionalista sobre isso e não fazer compromissos desrespeitando a vontade da maioria do povo e os representantes do povo no Congresso Nacional. Isso deveria ser um crime, porque prejudica bastante não só a nossa agricultura, mas a economia do país no todo. Vamos para mais um intervalo, é o último intervalo desta edição do nosso programa, mas daqui a pouco a gente continua falando mais com o presidente da ProSoja Mato Grosso. Até já! Voltamos aqui na programação, deixa eu trazer mais uma dica especial para você. Agora eu quero falar da Comber. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando o processo manual de abastecimento de fornalha com lenha. Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender às necessidades dos clientes do Grupo Comelli na região de Rio Verde, mas logo conquistou clientes em todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Muito bem, chegando praticamente ao final do nosso programa aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Lucas, vamos às suas considerações finais ao nosso produtor rural. Bom, Leonardo, acho que o principal do produtor rural, nós estamos aí num período de crise, é sempre buscar ser racional, né? Utilizar ao máximo seus recursos, aquilo que já tem. Temos aí anos que nós temos que justamente usar tecnologia, e usar tecnologia não significa usar tudo. Fertilizantes agora volta com essas instabilidades, né, geopolíticas, guerras pelo mundo, tendem a subir de preço e o mercado se aproveita, mesmo quando há abundância, eles se aproveitam dessas narrativas, e aí a hora sempre de ter a ciência do lado, utilizando a análise de solo, a pesquisa, para aproveitar os recursos que ele já tem e racionalizar o uso daquilo que não é necessário, ou seja, aproveitar a reserva que tem no solo. Essa questão também dos agrotóxicos é algo que tem que ser conversado sem ideologia, porque nós tivemos a polêmica lá atrás das vacinas, né, Leonardo? A mesma Anvisa que autorizava as vacinas, falavam que quem não confiava nas vacinas era negacionista. E para aprovação de químicos aqui no Brasil, os agroquímicos, precisa passar pelo Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa. Então, quem nega, como a fala do nosso presidente da República, a aprovação desses produtos também é negacionista, desconsidera a ciência. Então, o que eu trago assim, vamos propagar aquilo que fazemos de bom, temos que propagar, se orgulhar da agricultura brasileira, da sustentabilidade. Isso inicia dentro de casa, seja o produtor rural conversando com seus filhos, passando esse conhecimento para que eles sejam defensores, e também dialogar com a sociedade, mesmo quando é agredido verbalmente, tem que buscar
conversar de forma racional e levar para que as pessoas entendam e se orgulhem da agricultura brasileira, porque eu acho que o maior desafio que nós temos é justamente as narrativas falsas. Elas acabam atrapalhando em todos os aspectos um setor que não só traz viabilidade, segurança alimentar e paz. E nós temos que lembrar, por que a China importa tanto soja do Brasil? Porque para o governo se manter firme, ele precisa garantir a segurança alimentar daquele povo. Então, o alimento traz paz para o mundo. Os países que têm mais instabilidade política são justamente os que há fome. Então, o Brasil garante a segurança alimentar daqui e do mundo, e temos que lembrar que às vezes utiliza a narrativa falsa, um país que produz tanto, mas só exporta enquanto tem pessoas passando fome. Isso é uma questão de educação, de justamente viabilizar quem produz, quem gera emprego para dar oportunidade, mas acima de tudo investir na educação, porque mendigo você vê até em Tóquio, no Japão, você vê na China, nos grandes centros, em Pequim, Xangai, você vê mendigo lá na França, em Paris, lá em Berlim, na Alemanha, você vê lá nos Estados Unidos, no meio oeste também, que é um dos grandes celeiros, assim como é aqui no Brasil, de produção agrícola, ou seja, mendigo é no mundo inteiro. E nós temos que discutir solução e não acusação, ou seja, precisamos nos orgulhar e melhorar a imagem do nosso país e viabilizar ainda mais a competitividade, a modernidade de logística e infraestrutura, e os produtores devem conhecer aquilo que esses números, esses dados, para todos eles lutarem. E vou fazer uma observação, se me permite o tempo e espaço. Sim. Ainda, que nós estamos em ano político, as nossas entidades não são políticas partidárias, nós não nos manifestamos por candidatos, mas as pessoas acreditam que a principal eleição é a presidencial, e na verdade a principal é a base, a principal eleição está acontecendo agora, principalmente nas câmaras dos vereadores. Você tem que votar em pessoas que defendem aquilo que você acredita, porque essas pessoas serão os principais cabos eleitorais daqui 2 anos para o Senado, para a Câmara e também para a Presidência da República. Ou seja, a política tem que estar no sangue do brasileiro, de entender realmente o que é a política, a importância dela, para que nós sim possamos construir um futuro melhor. Porque fazer as coisas não é fácil para ninguém melhorar, tudo há dificuldade e há um custo, mas colocar pessoas que atrapalham quem quer fazer certo é pior ainda. Então tenham consciência e não votem por amizade, não vendam seu voto, mas votem com consciência em quem tem conhecimento, em quem está preocupado com a sociedade, em quem daqui 2 anos vai apoiar pessoas que também têm essa preocupação. Com certeza. Lucas, um grande abraço a você, obrigado pela participação com a gente nesta edição aqui do programa. Foi um bate-papo incrível, que realmente vale a pena. Você que de repente está chegando agora aqui na transmissão, procurar esse programa no nosso canal no YouTube e acompanhar desde o início. Muito obrigado, parabéns por todo o trabalho desenvolvido aí na ProSoja Mato Grosso, que é uma referência hoje, com vários produtores rurais que a gente conversa, várias entrevistas que eu faço com produtores e representantes de entidades pelo Brasil, todos eles sempre mencionam a ProSoja Mato Grosso. Então, parabéns a todos vocês aí da diretoria, toda a equipe, e sempre que necessário for, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Um forte abraço a você e a todos que ouvem. Que Deus nos abençoe aí e cada vez possamos fazer juntos um país melhor. Um abraço. Um grande abraço. E assim chegamos ao final desta edição do nosso programa. Muito obrigado ao senhor e a senhora pela companhia aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Chegou agora? Vai lá no YouTube, pesquisa Rio Verde FM, você encontra esse programa na íntegra para você acompanhar desde o início. Você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até amanhã.